Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a doutora Daniele Moura, médica vascular, e a gente vai falar sobre varizes e os tratamentos existentes. Doutora, explica pra gente o que são as varizes. Seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Obrigada ao convite para falar um pouquinho sobre esse tema que eu amo de paixão. Sem dúvida, é o que mais a gente tem no consultório. É essa dúvida que você está aqui me perguntando. Afinal de contas, o que são varizes? Varizes, na maioria das vezes, ela acontece até por uma carga genética. Eu sempre explico isso para o paciente. Sua mãe tem varizes, seu pai tem varizes, suas irmãs, suas tias, ele vem já de uma tendência familiar, né? Mas além disso, além de toda essa característica genética de poder reproduzir a incompetência da válvula da veia, porque todas as veias elas contêm válvulas, da cabeça aos pés. E essas válvulas, ao invés de elas se fecharem corretamente, elas ficam entreabertas. Então o sangue fica indo e voltando, indo e voltando. E isso, na maioria das vezes, já vem desde que você nasceu, né, por ter essa característica familiar. Além disso tudo, é claro, tem as pessoas que desenvolvem varizes após terem um episódio anterior de trombose, pessoas obesas também têm mais chance de ter varizes por conta que o volume abdominal aumentado dificulta esse sangue de retornar, então isso faz com que tenha uma barreira e aí o sangue tenta vencer uma pressão e aí acaba refluindo e formando as varizes. Então, por isso eu sempre explico o quão importante é a gente ter hábitos de vida saudáveis. Então, você está falando aí, você já mencionou aí que pergunta para o seu paciente se o pai tem varizes. Essa seria a minha segunda pergunta, essa é a pergunta de agora. Homens também podem ter varizes independente dessa carga genética ou não? Homem também tem varizes. E aí, só que o homem ele tem uma característica interessante. Ele só vai até o nosso consultório quando a coisa já está feia, de verdade. Quando já tem aquelas varizes mais calibrosas, com alteração da característica da pele, com ferida, quando já não tem pelo na perna, ele vai mais porque ele fica assustado. Ah, mas a minha pele da perna tá escura, tô com a perna escura. Ou, eu tô com uma varizes tão grande que esses dias eu bati e fiquei com medo de sangrar. Porque homem também tem varizes, porém, se a gente colocar em um grupo, é claro que a mulher vai ter mais. Por que a mulher tem mais? Por conta das alterações hormonais. Por exemplo, gravidez, uso de anticoncepcional. Então, as mulheres, por ter uma ação hormonal muito significativa, têm mais que os homens. Mas por a gente ter essa característica também familiar, homem também tem. Tanto é que recentemente eu operei 2 homens. Semana passada eu operei 2 homens. Então, assim, não deixe piorar para procurar o consultório. A gente tem uma pergunta assim que eu não sei se é mito ou é verdade, você vai poder me dizer. Musculação causa varizes? É engraçado, todo mundo pergunta isso no consultório. Musculação não causa varizes. Musculação, pelo contrário, ajuda a fazer com que esse sangue volte melhor para o coração. Porque o corpo, a gente precisa pensar o seguinte, nós temos 4 bombas principais, que a gente precisa mantê-las trabalhando bem. A primeira bomba, a principal delas, coração. A segunda bomba, panturrilha. A terceira bomba, tornozelo. E a quarta bomba, o pé. O fato da gente conseguir pisar corretamente ajuda a fazer com que esse sangue volte melhor. Então, se eu faço academia e fortaleço a segunda bomba, como por exemplo a panturrilha, a musculatura de panturrilha, eu consigo ter uma bomba boa para esse sangue voltar melhor e assim eu faço circular mais. Só que as pessoas falam, mas quando eu termino de malhar, eu fico cheia de varizes, eu fico cheia de veia dilatada. Mas não é porque ao fazer exercício, a gente faz com que tenha uma vasodilatação. Então é natural, por exemplo, você vê fisiculturista com aquelas veias bastante dilatadas no braço, até mesmo nas pernas. É apenas uma alteração passageira, fisiológica, de dilatar bastante esse vaso para poder nutrir bem a musculatura que acabou de fazer exercício. Ela precisa de sangue. Então ela fica dilatada para levar comida para o músculo, sendo assim, mais explicando melhor sobre o assunto.
Se a genética tem essa contribuição tão impactante, né, para causar varizes, não há uma terapia genética capaz de prevenir ou tratar as varizes? Seria maravilhoso, Felipe, mas ainda ninguém inventou isso. Tanto é que eu até vou aproveitar a oportunidade para dizer quem está nos assistindo, tomar bastante cuidado com a rede social. A mídia social faz uma propaganda de alguns produtos que não tem nenhuma efetividade. Se você for acessar, você vai ver falar sobre uma caneta azul que tem um laser que cura varizes. Ah, um creme que cura varizes. Gente, não existe até hoje nenhuma cura para varizes. Eu sempre explico para o meu paciente, assim como existe pressão alta, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar sobre pressão alta. Você já conheceu alguém que se curou de pressão alta ou que deixou de tomar remédio e ficou bom? A gente toma remédio quando tem pressão alta para sempre, é para o resto da vida. Assim como é a pressão alta da veia, porque varizes é uma pressão alta da veia. Então, a gente, para o resto da vida, vai precisar cuidar. Ele não existe uma cura, ele existe uma amenização. Só que depois de um certo tempo, ele pode ter uma nova manifestação. Por isso que tem muita gente que fala, eu tratei as varizes, mas aí eu precisei tratar novamente, eu fiz 1, 2, 3 cirurgias. Porque as varizes, elas têm várias origens, várias fontes de escape para acontecer. Então, a gente tratou hoje, daqui a 2, 3 anos, pode sim manifestar uma nova doença. E essa doença, na maior parte das vezes, qual é a principal queixa das varizes? É a situação estética, o sinal clínico estético, é o desconforto estético desses vasos dilatados na perna. Então, as pessoas precisam entender que varizes não é só estética, varizes é doença, é a pressão alta da veia. Então, a gente sempre precisa tratar e, claro, com um profissional que seja habilitado para esse tipo de tratamento de investigação. Já que a gente está falando não de cura, mas de tratamento, quais são os tratamentos disponíveis hoje? Excelente pergunta, Felipe. Hoje, nós temos um leque de opções de tratamento muito amplo. Antigamente, só existiam 2 situações. Realizarmos aplicação no consultório, a famosa aplicação, que é a escleroterapia, e cirurgia no hospital. Então, ficava nesse ciclo vicioso, aplicação, cirurgia, aplicação, cirurgia. Hoje, a aplicação até a cirurgia no hospital tem muitas outras opções, como, por exemplo, existem aquelas veias mais verdinhas que são nítidas na pele, que é uma das principais queixas no consultório. Essas veias hoje a gente não opera mais. A gente substituiu esse tipo de tratamento 100% com o uso do laser transdérmico, que é o laser para vasos de pele. O laser transdérmico, ele consegue tratar muito bem, com excelentes resultados, veias de até 0,25 milímetros. E como que eu sei esse tamanho? Através do ultrassom. Por isso que em consulta é muito importante a gente medir essa veia com ultrassom. Todo paciente que passa comigo por consulta, eu já faço esse exame durante a minha consulta. Além do laser transdérmico, que substitui mais de 85% das cirurgias, nós temos também a aplicação com o uso da espuma. E muita gente me pergunta, o que é essa espuma? Ele é um líquido, que é um detergente químico utilizado para lesar a parede do vaso. Ele vem em forma líquida, só que a gente faz a união de 2 seringas em alta pressão e esse líquido se transforma em espuma, que tem várias concentrações, tem de 0,25% até 3%. E conforme o calibre da veia, a gente vai aumentando esse percentual. O porém dessa técnica é que existe uma dose limite. Então, quando a gente quer tratar tudo com espuma, normalmente a gente não consegue tratar em uma sessão só. Além da espuma, do laser transdérmico, temos também uma opção não hospitalar, que é o tratamento da veia safena, que é bastante conhecido, né? A safenectomia hoje, a convencional, que é a cirurgia, foi substituída pelo laser endovenoso, que é o laser para tratar a safena e veias mais calibrosas. Como que a gente faz isso? É uma fibra grande de laser, mais ou menos isso daqui de tamanho.
em que a gente punciona a veia utilizando o ultrassom, ou seja, é uma cirurgia ecoguiada, punciona essa veia e coloca esse catéter dentro e queima a veia por dentro. Então eu cauterizo, então eu não tenho hematoma, eu não faço corte, eu apenas faço uma punção, coloco essa fibra por dentro e com o ultrassom eu vou acompanhando onde eu estou queimando, para não deixar de queimar nenhum segmento. Então ela substituiu a cirurgia por conta de ser possível de se fazer com anestesia local apenas com uma punção. E se o consultório tiver todas as autorizações de vigilância, a gente pode fazer inclusive no consultório. E também se a gente faz no hospital, a gente não precisa fazer aquela famosa raquianestesia que tanta gente tem medo. É apenas anestesia local, faz uma sedação para trazer conforto, o paciente acorda e vai para casa andando. Não precisa de se preocupar com corte, com ponto. Ele, depois de um dia, já pode fazer suas atividades normais, porque ele usa meia e pode dirigir, pode fazer o que ele quiser, até para trazer conforto. Então, além disso tudo, tem mais uma, que se não forem grandes segmentos, a gente faz anestesia local, uma incisão muito pequena ao lado da veia e remove essa veia com cirurgia, utilizando um gancho vascular. Então, até chegar em cirurgia no hospital grande, hoje, tem muitas outras opções que são ambulatoriais e não necessariamente precisam do paciente ir até o hospital, internar, pernoitar. A maioria das vezes faz e vai para casa. Então, todos esses tratamentos que a gente fala, em nenhum momento a gente está falando de uma recuperação dessa veia, a gente está falando de uma remoção da veia. Isso. É isso? Até porque é bom você me perguntar. O medo da maioria das pessoas, eles falam assim para mim: ah, mas e se eu precisar da safena para fazer a ponte de safena cardíaca? Precisa entender que uma veia doente, ela não pode ser utilizada como um enxerto. Então, como é que você vai colocar no seu coração uma veia que está doente? Então, se ela está doente, ela precisa ser tratada. Como é que a gente trata? Isolando, tratando, tirando ela. Porque ela está atrapalhando esse sistema circulatório, porque ela está fazendo com que isso passe lentamente. E eu preciso de um fluxo com uma pressão um pouco mais alta. Mas não se preocupe, porque se eu remover esse sistema, o sistema superficial, ele é menos de 10% da circulação da perna. Então, se eu tiro um segmento, o corpo é tão inteligente que ele mesmo refaz esse fluxo através de outros caminhos. Ele reorganiza o fluxo. Então, ninguém precisa se preocupar de não ter a safena ou de tirar uma grande quantidade de veia, porque ela precisa ser removida se ela for doente. Para estar lá é pior do que não estar. E não tem nenhum prejuízo para a saúde. Nenhum prejuízo para a saúde, nenhum prejuízo. Então, quando a gente fala desses tratamentos mais modernos, né, a gente pode acreditar que o paciente aí, em 7 dias, ele pode se ver livre das varizes. Completamente. Eu falo até menos. Eu tenho pacientes que são hiperativas, que eu falo, em especial as colegas médicas, que não querem parar de trabalhar. Há mais ou menos umas 3 semanas eu operei uma colega médica, que eu precisei tratar a safena, tirar algumas varizes. Ela operou numa sexta-feira, segunda ela já estava trabalhando normalmente. E tive um feedback maravilhoso. Olha, com a meia eu consigo trabalhar tranquilamente, porque a meia, nestes casos, não é para eu não vou mudar o resultado da minha cirurgia em usar ou não. Por que eu uso a meia? Para trazer conforto. Porque o corpo acabou de entender que não existe mais aquela veia. Então, até ele se reorganizar, pode ser que a paciente fique com um pouco de inchaço, caso não use a meia. Então, a meia vai trazer esse conforto sintomático pós-operatório. Mas depois de 7 dias, nem lembra que operou. Nem lembra que operou. Doutora, e para o seu paciente, né, que chega no seu consultório, ou até antes, para quem está nos assistindo aí, né, quais são as formas de prevenir as varizes, né? Como que a pessoa aí que tem, às vezes, de repente, um familiar, a mãe ou o pai que tem varizes, pode mudar essa história, né? Boa pergunta, Felipe. Isso em rodas de amigas sempre tem essa pergunta, porque ninguém quer ter varizes, é claro. Então, o que eu sempre oriento? Primeiro, não deixar de consultar um médico que realmente seja um profissional habilitado para poder diagnosticar o problema atual e dizer, precisamos tratar
intervir ou não, ó, para você é indicado o uso de meia compressiva e algumas medicações biorais. Olha, para você, o exercício físico, cada paciente vai ter uma conduta. E, no geral, além da consulta periódica, quem tem pouco, anualmente, dá uma olhada, faz um check-up vascular, faz uma intervenção se for necessário, no outro ano volta para dar uma olhada. Além disso, quais são as orientações gerais? Cuidar muito bem da pele, da hidratação da pele, ingerindo bastante água durante o dia, hidratando a pele, fazendo atividade física para, como eu mencionei, ajudar no fortalecimento da musculatura da panturrilha para ela servir muito bem como bomba de retorno venoso, do sangue conseguir voltar bem. Então, a atividade física regular ajuda também a gente não ser obeso, porque a obesidade aumenta a pressão da barriga, o que dificulta esse sangue voltar também. Então, é alimentação, atividade física, hidratação e avaliações periódicas com um profissional habilitado. Doutora Daniele, a gente já está se encaminhando para o final aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Quero agradecer muito a sua presença, as informações que você compartilhou e deixar um espaço para suas considerações finais. Felipe, eu quem agradeço, porque realmente tem muita gente que não tem conhecimento sobre tudo isso que a gente falou em resumo, mas que realmente dá para ter uma ótima noção sobre o assunto. E dizer que estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida na minha rede social, @DaniMouraVascular. O meu consultório fica no bairro Jardim Cuiabá, na Clínica Nossa Senhora das Graças. Mas, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida na minha rede social, eu sempre respondo quem me segue ou que tem alguma dúvida. E, se quiser agendar uma consulta para eu estar examinando, também estou à disposição. Muito obrigada, Daniele Felipe. Moura, muito obrigado, médica vascular. Muito Obrigada. obrigado mais uma vez e muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Fica o convite para seguir o RD News nas redes sociais e o RD TV lá no YouTube. Até mais!